Bom, pessoal, é, essa aula de agora é só da correção da aula que a gente teve, do exercício que a gente fez a correção online, certo? Por haver falta de muitos alunos, ou pela falha de conexão de alguns que estavam online, certo? Eu decidi fa fazer esse vídeo, certo? Para que aqueles que teve uma conexão ruim durante a nossa aula online não seja prejudicado, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, na atividade, na página 15, nós temos 4 exercícios, 4 questões, certo? Temos uma atividade com 4 questões. A primeira diz o quê? Nas figuras apresentadas anteriormente no texto, indique aquelas nas quais, a letra A, um feixe de luz sofre reflexão especular. Ou seja, aqui eu fiz um desenho de um espelho plano, que é um exemplo de um espelho que vai sofrer uma reflexão especular. O que seria uma reflexão especular? Essa reflexão bem definida, certo? Se você reparar, ela é ela é bem definida. Os raios vêm paralelos e saem paralelos. Aí na letra B, um feixe de luz onde sofre difusão. Aí aqui eu desenhei uma superfície que não fosse lisa, não fosse reta, lisa, certo? Ela é cheia de imperfeições, cheia de montanhazinhas, certo? Esse tipo de reflexão, onde vai gerar raios aleatórios, olha, vê um feixe de luz com raios paralelos, só que a reflexão deles vai em diversas direções, certo? Nós chamamos disso de reflexão difusa, certo? Quando a reflexão dele vai em outras direções, certo? Então nós temos dois tipos de reflexão: reflexão especular, que é essa bonitinha, retinha, e temos a difusa, que vem retinha, vem bem definido, mas ao refletir, reflete para diversas direções, certo? Por conta dessa imperfeição da superfície. Na segunda questão dessa página, nós temos a figura deste exercício mostra um raio de luz incidindo em uma superfície refletora, certo? Vocês podem observar aí no livro que tem uma superfície refletora. Aí nós temos um raio incidente, onde mostra também a normal e mostra o ângulo incidente, certo? Aí nós temos letra A. Trace na figura a posição aproximada do raio refletido. Ou seja, essa mesma distância que tem um raio incidente da normal, eu faço o raio refletido da normal, certo? Como eu fiz aqui.
a gente tem uma distância, uma certa distância do raio incidente, e eu fiz uma distância aproximada do raio refletido. Aí a letra B ele pede: mostre na figura o ângulo de reflexão. Está bem aqui. Já criei o ângulozinho de reflexão. E na letra C, ele fala: se o ângulo de incidência for 32 graus, quanto é o ângulo de reflexão? A gente sabe lá pela regra da reflexão da luz que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo do raio refletido, certo? Então, se o ângulo do raio incidente é 32, então o ângulo do raio refletido é também 32, certo? Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, temos aí uma figura, onde ele mostra uma superfície e um raio que incide sobre essa superfície, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele é perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. Aí ele pede, na letra A, que a gente trace a linha da normal. A linha da normal está justamente em cima do raio incidente. Eu tracei aqui, ó. A normal em cima do raio incidente. Aí na letra B, ele pergunta qual é o ângulo do raio incidente. Como ele é paralelo, está em cima da normal, então o ângulo entre o raio incidente e a normal é de 0 graus, certo? Consequentemente, se o ângulo de incidência é 0 graus, o raio refletido tem que ser 0 graus. Por quê? É a regra da reflexão da luz. É a regra da reflexão da luz. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo refletido, certo? E a letra D, desenhe o ângulo, o raio refletido. Está bem aqui, ó. O raio refletido, o raio incidente está na direção da superfície. O raio refletido está saindo da superfície, está indo para o outro lado, certo? Essa é a nossa resposta da terceira questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão é bem semelhante à terceira, onde nós temos uma superfície, que ela está mais ou menos assim, para vocês no livro, está mais ou menos assim, inclinada, mas eu desenhei ela retinha aqui. Ela tem 40 graus entre a superfície e o raio de incidência, e ele pede para a gente desenhar normal. Já desenha normal aqui. É uma linhazinha imaginária perpendicular à superfície. Aí letra B, ele pede para achar o ângulo de incidência. Se aqui eu já sei que é 40 graus e a normal é perpendicular à superfície, então o ângulo entre a superfície e a normal é 90 graus, e aqui eu já tenho 40, então 90 menos 40 é 50 graus. Então o ângulo de incidência é 50 graus. A letra C pergunta quanto é o raio refletido. Se o ângulo de incidência é 50 graus, então o ângulo de reflexão obrigatoriamente também tem que ser 50 graus, porque é a regra lá do ângulo, a regra lá da reflexão da luz.
o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo refletido. E por fim, a letra D quer que a gente desenhe o raio refletido. E eu já desenho aqui, ó, raio refletido, esse raiozinho bem aqui que a gente desenha. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem me chamar no privado, que estarei à disposição de vocês. Certo? Tudo de bom, bons estudos.